Oi, gente, acho que foi agora. Oi, Laís. Oi, professor. Tudo jóia? Tudo. Eu vou ir testando aqui a Lindo. apresentação, que eu, Jóia. eu ia entrar antes para testar, mas a gente teve esse atraso aqui. Só um instante, tá bom? Tá bom. Professor, tá em tela cheia aí, para o senhor ver? Tá cortando um tiquinho de nada. Deixa Só. eu ver aqui. Não sei se foi o documento que cortou, se foi eu aqui. Só um instante. É, foi o meu aqui. Deixa eu ver de novo. Agora sim, né? Agora sim, tranquilo. Tava tentando colocar em tela cheia, mas eu acho que... Ó, partiu de novo. Vamos lá. Pronto, Aí, pronto. Aí, a hora que o senhor quiser começar, você me avisa, viu? pronto. Não, eu acho que é bom a gente. Ó, voltou de novo, Laís. Seu áudio tá desligado. Seu áudio tá desligado, Laís. Não te escuto. Eu acho que só a primeira, professor, que vai ficar cortada, porque quando eu saio da tela para abrir o áudio aqui com o senhor, ele corta. Passa aí. Não, Tá dando. corta. Tá cortado? Tá. Eita, pra mim tá parecendo certo aqui. Tenta diminuir um pouquinho, É, vou Laís, tentar com, aqui. com Ctrl menos. Nossa. Acho que agora foi, né, professor? Agora tá ok. Ok. Então, deixa à vontade, professor. Aí o senhor me avisa se cortar de novo Tá bom. e a hora de passar. Obrigada. Joia, tá bom. Laís, eu acho que eu vou começando, porque, assim, a gente tem muita coisa para falar e pouco tempo disponível, tá? Então, eu vou andando aqui, tá? Não sei se vai entrar mais gente, não sei não sei se teve problema no link, né? Mas Jô tinha me dito que tinham mais pessoas inscritas. Por enquanto, eu só vi Matheus aqui, que é parceiro nosso lá em Mata de São João, é o técnico responsável lá pelo, da Secretaria de Agricultura, né, da cidade onde a gente tem propriedade. E vi Jéssica também, que eu acho que Jéssica também estava de tarde com a gente, né? Mas, enfim, vamos começando, porque, como eu falei, é muito assunto para pouco tempo, tá? Professor, a Jo disse que vai avisar cada um dos alunos que estão inscritos, porque eu imagino que Certo, foi o problema no link, mas aí eles vão chegando, tá bom? Você fica à vontade. Obrigada, tranquilo. Laís. Obrigada, Heitor. Desculpa. Pode dar início e seguir como vai ser gravado, então a gente depois disponibiliza, tudo bem? Tá bom, Obrigada, Jô. Laís. Até Tá mais. bom. Obrigado a você. Então vamos seguir, Laís. Vamos seguir. Vamos tocando aí. Pode passar. Bom, então a gente hoje vai falar sobre a modelagem de produtos, né, do agroturismo de experiência. Eu sou Heitor Marbach,
Eu sou doutor em difusão do conhecimento, sou mestre em administração, especialista na área de marketing e sou administrador de empresas de formação. Atualmente, eu coordeno o núcleo de gestão e sou professor do Centro Universitário Jorge Amado, né, a Unijorge, aqui em Salvador. Eu tenho experiência na área de gestão de projetos. Eu fui gerente de projetos do agro no Sebrae e fui também gerente da área de projetos do turismo, né, do Sebrae. Atualmente, eu sou empreendedor nesses 2 segmentos, tá? Então, assim, além de ser produtor rural, eu também sou empreendedor no segmento do turismo, fazendo a integração do agro com o turismo, lá na nossa propriedade. O Matheus já teve a oportunidade de nos visitar lá, e a gente trabalha com turismo de experiência puxado pelo cultivo de cogumelos, tá? Que é um cultivo incomum, vamos dizer assim, aqui na nossa região, né? Eu estou no Nordeste, a gente tem aqui um clima, né? Uma temperatura que não favorece, mas a gente produz com um ambiente controlado e a gente tem conseguido resultados bem interessantes dentro do turismo de experiência, que eu vou falar hoje durante nossa estadia aqui juntos, tá? Então, eu tenho mais de 30 anos de experiência na área de marketing, sou professor desde 2001, esse ano estou completando 25 anos de ensino superior, e atuo muito nessa área, né, do digital, também na área do turismo. Hoje de tarde eu apresentei um artigo, né, sobre o turismo de experiência da Chapada Diamantina, envolvendo o café especial da Chapada, e como isso está impactando naquele território, tá? Então esse sou eu, e hoje a gente vai falar sobre modelagem de negócios do agroturismo, né? Ou seja, como é que eu devo montar o meu negócio, como é que eu devo preparar a minha propriedade, quais são as técnicas e as ferramentas que eu preciso usar para ter um bom resultado. Pode passar. Então, aí está o meu contato, né? Meu WhatsApp, meu Instagram, meu LinkedIn. Isso aí se repete lá no final. Eu posso posso pedir ao pessoal da organização para mandar esse PDF depois para vocês. Então, não tem necessidade de copiar. Pode passar, Laís. Então, vamos lá. Como foi que eu dividi hoje esse nosso encontro, né? Eu dividi em blocos. Então, no primeiro bloco, a gente vai falar sobre a transformação de ideias em negócios, e aí eu vou trazer um pouco de conteúdo, vou passar meio que batido, vamos dizer assim, passar rápido, porque, como eu falei, a gente tem muito conteúdo para pouco tempo. Vou falar rapidamente sobre a economia da experiência, sobre turismo de experiência, a identificação de oportunidades, análise de mercado e suas influências no modelo de negócio, e finalizamos o bloco 1 com o Canvas proposta de valor, tá? Pode passar. Na sequência, no módulo 2, a gente vai falar sobre o Business Model, né, que é o Canvas Business Model, é uma ferramenta de modelagem. E aí a gente vai trabalhar parceiro-chave, atividade e recurso-chave, proposta de valor, relacionamento com o cliente, canais e segmentos de clientes e custos. Pode passar. No bloco 3, a validação. Então, a gente vai falar sobre como a gente valida, né, se o negócio tem boas perspectivas, ou se vai dar certo ou se não vai. Então, a gente vai falar sobre ferramentas de pesquisa, visita de reconhecimento e levantamento de possibilidades, a modelagem da experiência propriamente dita, a validação do protótipo, medindo resultados, a aplicação de resultados e a validação das condições de lançamento. Pode passar. E no bloco 4, para finalizar, os documentos, né? Ou seja, como é que a gente registra tudo isso, tá? Então, a gente vai ter a ficha técnica, o plano de implementação e o plano de divulgação e de comercialização. Eu vou, depois, disponibilizar esses documentos para vocês, tá certo?
Então, assim, Matheus, que já está aqui, eu tenho um contato, então eu posso falar diretamente com ele, posso encaminhar. Acho, inclusive, Matheus, que isso é algo que a gente pode tentar implementar no município, tá? De repente, tentar identificar propriedades que tenham potencial e fazer realmente, né, a modelagem, meter a mão na massa e fazer a modelagem desses proprietários, né, desses proprietários rurais. E Jéssica, não tem o contato, mas não tem problema nenhum, né? Você pode, Jéssica, depois me mandar um oi no WhatsApp, tá? Que eu compartilho com você todos os templates, todos os documentos, sem problema nenhum. Eu penso sempre que conhecimento é para ser difundido, tá? Então, tranquilo, pode ficar tranquilo que eu vou compartilhar todos esses materiais com vocês. Pode passar. Bom, então, vamos começar. Essa ideia do turismo de experiência tem como lastro, tem como base um conceito que é o conceito de economia da experiência, que vem a ser o conceito de consumo, que tem suas principais características na capacidade de gerar emoções e sentimentos, na personificação da oferta, na coprodução do serviço e na geração de lembranças memoráveis. Então, eu estava comentando hoje à tarde, assim como eu comento praticamente em todos os dias de minhas aulas na universidade, que as pessoas estão cada vez mais doentes por conta dessa superexposição das telas, né? Então, a gente o brasileiro passa 8 horas conectado, né? Isso quem está dizendo não sou eu, Heitor, quem está dizendo isso é a pesquisa. Nós somos o povo que, quer dizer, uma das nações, né, que mais perde tempo conectada na internet, e isso faz com que a gente precise buscar estratégias e desenhar ferramentas para fugir disso, né? É o que a gente chama de escapismo. Eu falei isso hoje à tarde, daqui a pouco eu vou falar de uma forma mais aprofundada sobre isso. Então, a economia da experiência leva em consideração isso. O turismo pode e deve buscar esses elementos para proporcionar aos consumidores mais qualidade, mais satisfação e, consequentemente, mais experiência. Pode passar. Então, esse é um conceito básico do marketing, né? Quem já fez disciplina de marketing sabe que preço é o que você paga e valor é o que você leva, tá? Então, é preciso entender que o turista, quando ele compra uma experiência turística, ele espera levar muito mais do que aquilo que ele está pagando, tá? Então, assim, ele espera ter momentos agradáveis, ele espera não ter nenhum tipo de contratempo, ele espera que tudo saia como foi planejado, ele espera que você tenha uma estrutura mínima, agradável, não precisa ser luxuosa, mas precisa ser aconchegante, ele espera que tenha acolhimento, ele espera que tenha todo o processo, por exemplo, de busca aos links afetivos, né? Poxa, é o cheirinho do café, né? É o gostinho da fruta tirada do pé. Então, tudo isso compõe algo muito maior do que o preço, que é o valor, que é o que efetivamente o turista vai levar para casa. Pode passar. Então, aqui eu trouxe uma representação gráfica, né, do que viria a ser essa história de valor e preço, né? Trazendo aí uma progressão do valor econômico. Então, você tem, por exemplo, o café commodity, né, com baixo preço e baixa diferenciação. A partir do momento que você pega esse café, beneficia, embala, coloca dentro de um pacote que tem marca, que tem a indicação de quem foi que fabricou, você já muda um pouco o nível de diferenciação, o que faz com que você tenha um impacto no preço, tá? Quando você pega esse café, coloca dentro de uma máquina de expresso, por exemplo, e tira o expresso e serve esse expresso dentro de uma cafeteria, né, com todo o conforto, você já trouxe mais diferenciação para o mesmo produto, a gente continua falando de café, e certamente você já vai ter também mais um impacto no preço. E, finalmente, quando você vende uma experiência, como é o caso das cafeterias Starbucks, você
obviamente, consegue uma conversão de um preço muito maior. Então, eu acho que isso aqui, e talvez somente isso aqui, faça com que o produtor entenda que receber o turista na sua propriedade pode e deve trazer um impacto muito significativo no seu faturamento. Eu, como eu tinha dito no início, eu recebo turistas lá na nossa propriedade, né? Eu vou ter 2 grupos agora esse final de semana, um grupo sábado e um grupo grande no domingo. O que vai acontecer? Muito provavelmente, essas pessoas vão lá, vão conhecer a nossa propriedade, né? Vão ver todo o processo de produção do cogumelo, de cultivo do cogumelo, vão degustar, né, pratos preparados com nossos cogumelos, vão ter uma experiência diferenciada, porque o cogumelo é muito versátil e a gente tem um leque de possibilidades, né, dentro da gastronomia com cogumelos. Essa experiência vai ser uma experiência única, eu não tenho nem sombra de dúvida, né? Ninguém está fazendo isso, pelo menos aqui na Bahia. Eu não conheço ninguém que trabalhe com essa perspectiva de turismo de experiência envolvendo o cultivo de cogumelos. E esse cliente vai comprar o meu cogumelo para levar para casa, né? Vai comprar por um preço muito melhor do que eu conseguiria, por exemplo, vendendo para quem vai revender o meu produto, tá? Então, esse é um entendimento muito, muito bacana, que quando o produtor passa a ter essa percepção, ele muda de degrau, né? Ele sobe um degrau e passa realmente a visualizar o quanto que ele pode ter de agregação de valor e de conversão disso no preço. Pode passar, Laís, por favor. Bom, aí aqui eu trouxe alguns exemplos, né, de valorização de experiências, como importante na economia. O consumidor, nesse caso aí, vai buscar a participação ativa. Esse aí foi um exemplo de um local que eu visitei lá em Fortaleza, que é um restaurante temático, todo com a pegada de Harry Potter, né? Então, os garçons servem vestidos, né, de bruxos, de bruxa, como se estivesse lá em Hogwarts, né? É uma experiência bem bacana. Então, não só a questão gastronômica, mas também a questão teatral que está envolvida né, que está envolvida no processo. Pode passar. Essa mesma rede, né, de fast food tem uma hamburgueria que é toda na pegada do Senhor dos Anéis, né, e tem uma outra casa também que é na pegada... Oh, meu Deus, me esqueci do outro filme, né? Uma de Senhor dos Anéis e o outro me esqueci. Pode passar. Então, aqui uma brincadeirinha, né, com aquele monóculo que é o que a gente chama, né, de ancestral do Instagram. Eu que fui criado aqui em Salvador, né, na região da Cidade Baixa, lá perto da Igreja do Bonfim. Eu me lembro quando eu era criança, quando os turistas chegavam, o fotógrafo fazia várias fotos e a pessoa assistia a missa, entrava, visitava, e quando saía, olhava, né, no monóculo a sua fotinha e levava de recordação, né? Isso virou uma peça de museu, mas hoje, com a tecnologia, o que acontece? Hoje a gente tem uma mega exposição nas redes sociais, né? Então, hoje as pessoas visitam e fazem fotos e postam. Então, isso é uma coisa que a gente vai falar um pouco mais adiante. A importância de você pensar espaços instagramáveis dentro da sua propriedade. No sentido de você gerar um local que vai proporcionar fotos bonitas, e aí é legal ter uma luz bonita, ter um arranjo cênico bonito, para que as pessoas façam fotos, postem e coloquem, marquem, né, o seu perfil, e aí de uma forma orgânica você vai ganhar uma divulgação gratuita, tá? Pode passar. No turismo, essas experiências podem ser consideradas o resultado principal das atividades desenvolvidas, uma vez que
o que você vive numa viagem e o que você registra numa viagem são sensações e experiências vividas em uma ocasião distinta do habitual, né? Ou seja, não é todos os dias que você encontra uma cadeira desse tamanho no meio da rua, né? Isso aí é em Fortaleza, e é impressionante que as pessoas fazem fila para fazer foto nessa cadeira, né? Já existe toda uma equipe de registro fotográfico, de drone, que faz filmagem, que tem todo o roteiro, né, para poder sentar e fazer uma foto nessa cadeira gigante lá em Fortaleza. Ou lá em Maceió, desculpa, lá em Maceió. Né? E todo mundo que faz a foto coloca lá que Maceió é massa. Né? E coloca essa hashtag e marca Maceió, e aí você vai com isso ganhando, né? Você vai ganhando alcance orgânico, né? Pode passar, Alex. Experiências são amplamente relatadas nas redes e influenciam a decisão de compra dos outros, ou seja, o que as pessoas vivem de experiência nesses locais gera registro, né? E esses registros terminam estimulando para que novas pessoas também façam o processo, tá? Também façam a visitação. Então, isso vai ser um fator influenciador na decisão de compra. Gera impacto na reputação e na imagem dos destinos turísticos. Aqui em Mata de São João, Laís e Jéssica, a gente tem uma experiência muito bacana numa localidade chamada Malhada, né, que é o banho de abelha. Né? Então, o turista visita uma comunidade, e nessa comunidade é uma comunidade que produz muito mel, né? Mel de meliponas, né? Que são abelhas sem ferrão. E você tem um determinado instante onde o enxame é provocado, vamos dizer assim, né? E as pessoas ficam cobertas de abelha. Né? Então, assim, é uma experiência muito rica, gera foto, gera vídeo, gera impacto na reputação da comunidade e faz com que outras pessoas queiram também conhecer e viver o mesmo processo. Porque quem estudou um pouquinho de marketing vai entender que nós somos, ainda que sejamos animais racionais, mas nós continuamos a ser animais. E a gente tem algo chamado comportamento de bando. Tá? Então, assim, se a gente vê algo legal que nosso familiar fez, que nosso amigo fez, ou até que uma pessoa que você não conhece fez e aparece para você lá no seu Instagram, você também vai querer fazer. Né? É o comportamento de bando. Então, isso é muito bacana. Essa foto aí é uma foto no aquele prédio que tem uma caixa de vidro lá em São Paulo, que você faz a foto e parece que você está flutuando, né? Então, também é um lugar de experiência, também é um lugar que faz fila para poder as pessoas fazerem foto. Pode passar. Bom, então, aqui tem uma representação gráfica, né, do que a gente chama de esfera das experiências. Então, a gente tem aqui uma situação em que a experiência pode gerar entretenimento, quando ela envolve a questão da diversão, né? Ela pode gerar aprendizado, então, quando envolve alguma coisa onde o turista vai sair dali com algum saber, né? Vai participar de algum processo de educação, algum processo educativo. Tem a questão da contemplação, por si só, ou seja, você está aqui para ficar vendo a montanha. Você está aqui para ver a cachoeira, né? Aí seria a contemplação. E, por fim, a evasão ou escapismo, né? Que é uma área que vem ganhando muita potência justamente por conta dessa superexposição nas telas. Pode passar. Então, isso aí eu já falei, pode passar. A experiência do usuário, que a gente dentro do digital fala muito, né, na tal da UX, ou a User Experience. Tá? Então, por exemplo, aqui nós agora estamos usando o Google Meet. Nós estamos vivendo uma experiência de usuário. Teve dificuldade de compartilhar o arquivo, né, diminuiu,
Ah, tem gente que não conseguiu entrar. Então, aqui agora a gente está vivendo uma experiência de usuário e construindo uma percepção sobre a plataforma, né? E eu confesso para você que nesses anos todos dando aula, eu nunca senti tanta dificuldade com a plataforma como eu senti hoje à tarde, né? Tanto que eu me antecipei e mandei logo o material para a Jo, para poder a gente não perder muito tempo nesse detalhe aí. Ou seja, a gente está vivendo, a gente viveu uma experiência de tarde que não foi uma experiência bacana, tá? Então a gente tem que procurar entender isso. Então você vai ter aí, de um lado, o produto, né? As funções, a prática, a estética, a parte simbólica, né? Até a questão da funcionalidade. Do outro lado, você tem os usuários, né? Com os atributos, e a experiência justamente faz essa interação, tá? Entre produto e usuário. No turismo de experiência, a gente precisa entender que o usuário, às vezes, ele é visitante único, ou seja, se ele é turista de fora do estado, dificilmente ele vai voltar na sua cidade para fazer o mesmo passeio, a não ser que ele goste muito, né? Inclusive, sábado agora, eu vou receber um grupo que eu já tinha recebido uma vez, né? Eles vão voltar, né? Eu achei bem bacana, assim, essa possibilidade. Depois eu vou até bater um papo com eles para tentar aprofundar um pouco mais, né? Porque, poxa, o que foi que fez vocês voltarem aqui? De repente é a comida, né? Ó, é a gastronomia que é fantástica, né? Quando você vai a um restaurante e você gosta, você volta no restaurante, né? Então, talvez seja isso aí, o que para mim vai dar muitas pistas interessantes, porque se for isso, eu preciso, aí eu já estou antecipando um pouco da nossa conversa futura, né? Eu já estou fazendo uma pesquisa e obtendo uma resposta de que a motivação, ela está na gastronomia. Então, eu posso, por exemplo, explorar essa coisa de fazer experiências gastronômicas, né? Com pratos que vão mudando de acordo com o dia ou de acordo com a estação. Pode passar, Laís. Bom, aqui tem uma tabela que sintetiza a composição da experiência, tá? Então, depois eu mando para vocês esse material, vocês vão estudar. Então, aí a gente tem os principais autores, né? As principais definições, quais são as relações que eles trabalham nos seus conceitos, né? Com a experiência do usuário. Pode passar, Laís. Bom, a gente tem o aspecto sensorial, né? Na experiência. E esse aspecto ele está diretamente relacionado com a percepção dos produtos pelos usuários por meio dos nossos órgãos de sentido, né? A gente escuta isso na escola, né? A gente estuda isso na escola. Então, a gente tem cinco sentidos, né? A gente tem o olfato, tem a visão, tem o tato, né? Tem a audição e tem o paladar, né? Então, a experiência turística, se ela puder envolver mais sentidos, melhor ainda, né? Então, é aquela história que a gente já ouviu falar, né? Ah, eu estou sentindo cheiro de chuva, eu estou sentindo cheiro de fazenda, né? A visão, poxa, quanto verde, poxa, tá tudo seco, né? Então, o turista, ele vai ter essas percepções, tá? A parte do tato, pelo menos na nossa experiência lá com o cogumelo, a gente exercita muito na hora da colheita, né? Porque a gente tem um momento que o turista colhe o cogumelo, né? Colhe e vai e esse cogumelo que é colhido, ele vai ser encaminhado para a cozinha para virar comida, né? Então, assim, a gente tem o conceito que a gente chama de farm to table, né? Ou seja, da fazenda para a mesa. Então, a gente disponibiliza isso, tá? A audição, aí é aquela história, né? Do canto dos pássaros, né? O canto da cigarra. E o gosto não precisa nem falar, né? O paladar, ele vai explodir lá na hora que a gente tiver a experiência. Pode passar. Então, a gente tem aí um outro aspecto, que é o aspecto emocional, que quando a gente fala de turismo, de agroturismo de experiência, de uma certa forma, a gente vai buscar laços afetivos. Porque se você volta um pouquinho nas nossas gerações, todo mundo tem um avô, uma avó, ou um tio, né, que morava na fazenda, ou que morava na roça, ou que morava no sítio, e você visitava esse sítio ou essa fazenda nas suas férias, ou no São João, né? Aqui no Nordeste o São João é muito forte e leva muita gente para o interior, e é um momento realmente de busca, né? De retorno a questões afetivas. Pode passar.
Tem um aspecto simbólico, né, que é um outro viés, porque aí o turista ele vai revisitar alguma experiência ou alguma situação que ele viveu no passado. Lá na fazenda, o que a gente percebe é que quando você fala assim, se o turista quiser, ele pode montar a cavalo. Gente, é impressionante a quantidade de pessoas que montou cavalo quando criança e depois nunca mais montou cavalo. E aí vai ter lá a oportunidade, né, de reviver aquela experiência. Né? E isso é muito carregado de significado, né? É muita memória que você resgata. Então é muito bacana isso, porque você vai gerar esses estímulos, tá? E, obviamente, vai proporcionar experiências que são únicas. Pode passar. O aspecto prático também, que aí envolve a questão da qualidade, né, funcional do seu produto, do seu serviço. Então, agora, nesse momento, a gente está lá na fazenda pensando em como é que a gente vai organizar e articular a questão dos QR Codes, né? Vamos botar QR Codes no, nas, nas estantes, né, do cogumelo, para que o cliente possa, por exemplo, fazer a leitura do QR Code e entender ali qual é a espécie, qual é a variedade, quais são as informações nutricionais, né? Do que pese que eu sou um pouco resistente a isso, porque eu acho que aquele momento ali é um momento de desconexão, tá? Apesar de que hoje todo mundo anda com celular porque vai fotografar, né? Então, eu ainda estou pensando nisso, mas assim, quase decidido realmente, né, a seguir essa linha. Pode passar. Bom, então agora vamos falar de experiência, tá? Esse aí sou eu de costas, entrando na trilha do Vale do Pati, né? O meu doutorado, a minha tese de doutorado foi escrita sobre o turismo lá no Vale do Pati, que é uma região aqui da Bahia, né? Aquela Chapada Diamantina, é uma comunidade que é totalmente inserida dentro do Parque Nacional. E eles têm a visitação turística, né? Eles hospedam os turistas. É um lugar que você só entra caminhando, é um lugar que é uma beleza natural fora do comum, uma das trilhas mais desejadas do mundo, e você tem cerca de 85% do fluxo turístico de pessoas de fora do Brasil. Né? Então, é realmente uma experiência única. E aí eu escolhi essa foto para colocar aí, porque realmente eu não me canso de repetir o passeio, né? Então, coloca por água abaixo aquela história de que o turista só vai no lugar uma vez. Eu acho que o turista só vai no lugar uma vez se ele realmente ou não gostar, né? Ou se ele não ficar extremamente surpreso. Se ele ficar encantado, pode ter certeza que a chance dele voltar é grande. Pode passar. Então, eu trouxe aqui um exemplo, né, que é o exemplo da Chapada Diamantina. Eu já falei isso hoje à tarde. A Chapada é um território que tem 24 cidades, é rico de belezas naturais, como cachoeiras, grutas, trilhas, rico do ponto de vista histórico, porque foi lá que aconteceram algumas eras, né? Então, você teve a era do ouro, teve a era do diamante e agora está vivendo a era do turismo. É rico de história, de cultura, de crenças. E aí é interessante, pode passar, Laís, por favor, só para localizar aí, né, quem é de fora. Esse aí é o mapa da Bahia, a gente está falando dessa área verde mais clara, que é a Chapada Diamantina, e esse verdezinho aí mais forte é o Parque Nacional da Chapada Diamantina, onde está localizado o meu objeto de estudo do doutorado. Pode passar. Então, eu vou falar isso passando rapidinho, porque o que acontece? Essas são fotos, né, clichês da Chapada Diamantina. A primeira, rapidinho, mas peraí. A primeira foi o Morro do Pai Inácio, né, que fica logo depois da entrada dos stories, pode passar. Né? Essa foto aí é uma foto manjada, todo mundo faz essa foto, que é a foto da Cachoeira da Fumaça, por cima, né? A terceira maior cachoeira do Brasil, pode passar. Quando você faz a Cachoeira da Fumaça, também você deita na pedra, né? E faz essa foto.
Dizem que uma hora essa pedra vai cair. Eu morro de medo de deitar nessa pedra, né? E, sinceramente, hoje eu não deito mais. Essa cachoeira fica lá no Vale do Capão, né? Que é a Cachoeira da Fumaça. Pode passar, Laís. Essas aí são fotos da gruta, da Pratinha. Pode passar. A água muito limpa, né? Com a visibilidade enorme. Esse aí é o Morrão, lá no Vale do Capão também. Pode passando. Todo mundo faz essas fotos, né? Essa aí é o Morro do Castelo, no Vale do Pati, refletido no poço, né? Espelhado no poço. Todo mundo faz essa foto. Pode passar, Laís. Aí a gente tem a diversificação, né, do turismo. Então, hoje você já tem birdwatching, turistas que viajam para fazer avistamento de pássaro, pode passar. Stand-up paddle em Andaraí, né, no Pantanal Marindus. Poucas pessoas sabem, mas a Chapada Diamantina tem um bioma que é como se fosse o Pantanal Mato Grossense, exatamente igual ao Pantanal Marindus. É menor, mas é a mesma população, pode passar. Festival de Jazz no Capão, pode passar. Festival de Forró, em Mucugê, pode passar. Festival de Forró em Lençóis, vamos passando. Festival de Inverno em Gatu, vamos passando. Festival de Inverno também em Lençóis, turismo de frio, vamos, bora. Passando. Festival da Cachaça em Abaíra, cachaça que tem indicação geográfica também, muito legal. Cachaça da melhor qualidade. Feira do Morango, em Mucugê, né? As frutas vermelhas, aí movimentando o turismo. Vamos. Aí, envolvendo toda a parte gastronômica, cervejas artesanais, pode passando. Um turismo que vem se firmando de uma forma muito importante lá, que é o turismo de base comunitária, na comunidade lá em Paipê, né? Eu sou um pouco crítico em relação a esse modalidade de turismo, mas pode passando. Professor, você pode falar um pouco mais alto, que da última vez eu não consegui lhe ouvir. Posso, sim, posso. Obrigada. O turismo do café, né, da Chapada Diamantina, Semana do Café e Arte, pode passar. Aí a parte toda que envolve turismo de esportes, né, envolvendo maratona, ultra trail, mountain bike, pode passando. A parte do mountain bike, né, que é muito forte lá, porque a gente está falando de um lugar que é de serra, né, de montanha, pode passar. Cicloturismo, que é um movimento que está ficando muito forte lá, pode passar. A parte de carros antigos, né, encontro de carros antigos, então você já tem aí outro segmento de turismo, pode passando. Off-road, claro, né, tem trilha, onde tem trilha tem carro 4x4, pode passando. Isso aí é um planetário, lá na cidade de Ceabra, para fazer avistamento do céu, né, de objetos voadores, identificados e não identificados, pode passando. Né? Aí a foto da noite, né, onde você consegue ver a constelação, você consegue ver as cores sempre vivas, né? As noites geralmente são muito claras, muito iluminadas, pode passando. Aí a galera fazendo avistamento de disco voador, pode passando. E aí, gente, vejam só, por que eu trouxe esse bombardeio de fotos para vocês? Porque, na minha cabeça, a Chapada Diamantina tem um potencial absurdo, realmente. Isso aí já está consolidado, isso é um movimento que acontece de uma forma muito natural, né? Ou seja, você não precisa estar estimulando, já existe um desejo de viajar e de conhecer a Chapada Diamantina. Mas, como eu estava comentando agora à tarde, né? Pode passar, Laís. Eu trouxe de novo aí. A gente fez, de tarde eu falei sobre o turismo do café,
E agora eu vou falar sobre o projeto da Rota das Frutas Vermelhas, né? Então, quando eu trabalhava lá no Sebrae, a gente montou esse projeto justamente fazendo a modelagem desses dois sítios, né? O sítio das Frutas Vermelhas e o sítio do Galera, que são sítios que hoje recebem turistas de uma forma muito importante, né? E esses dois sítios, os proprietários mudaram de vida depois que o turismo chegou, né? Porque eles viviam dentro de uma cadeia produtiva extremamente maldosa, onde você tinha uma figura muito forte do atravessador, tá? Então, a gente modelou esses dois sítios e a gente preparou eles para receber turista. Pode passar, Alex. Então, a gente tem o turismo de massa, sem nenhum planejamento, a população sempre fica à margem do dinheiro que circula em função dessa atividade. Pode passar. A produção agrícola é essencialmente formada pela agricultura familiar, a gente falou isso, né? Mais de 70% da produção, de toda a produção, é de subsistência, né? E mais de 80% das propriedades são da agricultura familiar, ou seja, a gente está falando aí de propriedades até 3 hectares. Pode passar. Então, se criou os circuitos turísticos, né? Eu falei hoje à tarde, são 3. Se criou a Rota das Frutas Vermelhas, a Rota do Café e a Rota do Turismo Sensorial, lá em Monte Chapéu. Pode passar. Né? Aqui eu fiz uma linha do tempo, mostrando, né? O morango chega na Chapada Diamantina em 2013, em 2017 chega a Amora Preta. Em 2018, eu trabalhei fortemente no desenvolvimento de marca, desenvolvimento de embalagem, né? Criando agregação de valor para esses produtos que passaram a ser comercializados, né? Embalagem bonitinha, com logomarca, congelado. Em 2019, a gente fez a prototipagem e iniciou oficialmente o turismo de experiência, né? E de 2019 para cá, o turismo naquela região só cresce e mais propriedades vão se adaptando, né, para o trabalho de recepção de turista. Pode passar, Alex. Esse trabalho, esses dados que eu estou apresentando, gente, foram de um artigo, viu, que eu apresentei num congresso na Espanha, tá? Então, foi um estudo que eu fiz só sobre as frutas vermelhas. Foi um estudo anterior ao estudo do café, que eu apresentei hoje à tarde. Então, o que foi que a gente teve de resultado? Primeiro, melhoria na renda familiar, porque o turista passa a cobrar a taxa de visitação, ou o turista não, o produtor, né, passa a cobrar a taxa. Passa a vender também direto para o turista, com preço de consumidor final. Ele escoa parte da produção sem a presença de intermediário. E, além de tudo, ainda agrega e engaja a família toda, né? Porque os filhos começam a trabalhar ali, a esposa começa a fazer um doce, começa a fazer um licor, e isso vai envolvendo e fortalecendo os laços. Pode passar. Aí eu trouxe algumas fotos, né? Esse é o sítio Frutas Vermelhas, que fica no pé da Serra do Sincorá. Aí o pessoal colhendo, né? Eu ia falar catando, né? Catando é bem nordestino mesmo, né? O pessoal coletando, fazendo colheita, né? De amora preta, né? Aqui um exemplo, né? De um espaço instagramável. A gente pegou uma janela velha e pintou, né? Botou o arroba ali, ó, sítio Frutas Vermelhas. Bem legal, e todo mundo faz essa foto, todo mundo marca no Instagram, e isso vai aumentando o alcance orgânico. Pode passar. Aqui já é o outro sítio, né? O sítio do Galera, o pessoal fazendo a degustação do licor, que é um licor maravilhoso. Aqui do outro lado é um grupo do Instituto Federal, fazendo uma visita técnica. Pode passar, Laís. E aí, essa contextualização inicial é para mostrar que
é possível você mudar o cenário, ainda que a gente esteja falando, né, de tradição, de valores, de produção rural. Então, o agricultor ele pode pensar assim, ok, mas como é que vai ser o meu negócio? Né? Então, pode passar, Alex. Vejam só, ideias geram negócios. Eu fui a Recife recentemente e vi essa placa, né, da questão da área, né, que é a área restrita, né, é proibido o banho por causa do banho por causa do tubarão. E aí é interessante que do outro lado da rua tem uma feirinha de artesanato, onde as pessoas vendem camiseta justamente brincando com o problema, né? Então, veja que de uma ideia, né? De um limão, porque assim, nada pior do que um problema como esse, né? De risco de ataque de tubarão para uma cidade litorânea, né? Imagine, eu tenho praia, mas não posso, meu turista não pode ir na praia, né? Então é aquela história. Se você tem um limão, não adianta ficar reclamando que é azedo. Vamos fazer uma limonada. Então, ideias geram negócios. Laís deu uma mensagem aqui que vai terminar a ligação, viu? Em 15 minutos. Vai fazer como? Vai cair e a gente vai voltar, é? Eu vou perguntar aqui do pessoal, mas aí já Tá, vou deixar avisado aqui. 14 tá, minutos dá tempo, e aí eu aviso pra tá gente. bom. Vamos embora, vamos. Adianta aí. Pode passar. Então, quando a gente fala em modelos de negócio, existem vários modelos, né? Então, você tem o B2C, né? Que é aquela empresa que vende para o consumidor final, o B2B, offline, online, vende produto, vende serviço, pode passar. Né? No nosso caso, do turismo de experiência, o que a gente vai vender é produto e serviço, ou os dois juntos, né? Pode passar. E aí, como é que vão ser as receitas, né, da gente? Bom, elas vão ser receitas que a gente chama de transacionais, né? Então, assim, vendi um pacote de visita, né? Ganhei a taxa de visitação. Eu fiz uma transação, ou venda direta, porque né, o turista vai comprar diretamente o produto da fazenda, né? Ou do sítio. Pode passar. E aí, por onde é que a gente vai começar? Então, eu digo sempre para meus alunos de administração que administrar é tomar decisões. E não existe a chance da gente tomar decisão sem fazer pesquisa, tá? Então, a pesquisa de mercado é a principal ferramenta para que a gente tome a decisão correta. Pode passar. Bom, aqui tem uma ferramenta, né, que a gente chama de proposta de valor, tá? Eu não vou perder muito tempo falando sobre isso, porque a gente tem o próprio Sebrae, né, que usa muito essa ferramenta, né, que é o Canvas Proposta de Valor. E aí a gente vai fazer um desenho das dores do cliente, como é que eu posso resolver as dores desse cliente, né, quais são os ganhos que o cliente vai ter, e aí como é que eu vou criar esse ganho para o cliente, quais vão ser os produtos e os serviços que eu vou oferecer e as tarefas que o cliente vai ter. Então, eu não vou perder tempo com isso, porque, assim, esse quadro é um quadro muito, muito útil para quando a gente está iniciando um negócio do zero. No caso do turismo de experiência, normalmente a produção já existe, né? Então eu vou adaptar o meu turismo para algo que já existe. Então eu não vou precisar perder muito tempo com isso aqui. Pode passar, Alex. O Canvas Proposta de Valor, ele vai servir justamente para isso, né? Para desenhar uma proposta de valor que encaixe com as necessidades dos clientes, tá? E aí vai ajudar ele a resolver os seus problemas. Mas, como eu falei anteriormente, a gente não vai ter necessidade de perder muito tempo com isso, não. Pode passar. Eu trouxe aqui porque faz parte do pacote, né, da modelagem. Então, toda vez que a gente fala em modelagem, a gente tem que abordar isso aí. Bom, quando a gente vai fazer a modelagem e a validação do produto,
a gente usa outra ferramenta do Canvas Business Model, tá? Que é um quadro que vai levantar, né, ou vai listar quem é o parceiro, quem são os parceiros-chave, quais são as atividades do recurso-chave, qual é a proposta de valor, como é que vai se dar o relacionamento com o cliente, quais são os canais e segmentos que a gente vai utilizar, né, para conversar com os clientes e quais são os custos envolvidos na operação. Pode passar. Então, o Canvas Business Model tem essa configuração, tá? Quem já teve no Sebrae e quem já foi atendido por qualquer profissional de lá sabe que essa também é uma ferramenta muito utilizada, tá? Não é do Sebrae, mas ela é muito utilizada e o mundo inteiro, né, utiliza. Quando a gente fala em inovação, em modelo de negócio, sempre a gente se depara com o Canvas Business Model. Então, aqui no centro, né, nessa barra vermelha, a gente vai dizer o que é, né, ou seja, qual é o produto, qual é o serviço do turismo de experiência, tá? Então, vamos lá. Banho de abelha, por exemplo, tá? Aí depois eu venho para cá, né? Para a banda verde, né? Então, para quem que eu vou vender o banho de abelha? Então, quais são os segmentos de clientes? Aí eu posso começar a desenhar as minhas personas, né? Aí eu vou dizer, eu quero o cliente que gosta de apicultura, eu quero o cliente que gosta de meliponicultura, eu quero o turista que gosta de sustentabilidade, eu quero o turista estrangeiro que quer viver experiências únicas, tal. Pronto, aí eu vou listar ali minhas personas. Aí depois eu vou dizer como é que eu vou me relacionar com esse cliente, tá? Então, como é que vai ser esse relacionamento? Eu vou falar pelo WhatsApp, eu vou ter um site, eu vou ter uma landing page, né? Pronto. Aí depois eu venho para cá, para o lado azul. Então, como é que eu vou desenvolver isso? Então, quem são os meus parceiros principais? Eu vou fechar um acordo com o Matheus para ele me ajudar a vender meu pacote lá para o banho de abelha através da Secretaria de Agricultura. Eu vou fechar um pacote com o Heitor, que está na mesma cidade e que faz turismo lá com o cogumelo, para a gente fazer uma troca de turista. Eu mando meu turista para lá e eles me mandam o turista para cá. Tá? Então, quais são as atividades principais que a gente vai desenvolver? A gente vai listar ali naquele outro quadrinho. E quais são os recursos principais que eu vou utilizar? Tá? Aí eu vou listar ali. E, por fim, na base, eu tenho a estrutura de custos, né? Quanto custa o que eu vou montar, e na outra ponta, a parte boa, né? Quais são as fontes de receita? Como é que eu vou vender isso? Certo? Então, isso aí é uma forma simplificada da gente modelar o produto de experiência, tá certo? Pode passar. Pronto. Então, isso é feito para a gente testar e validar se a ideia está alinhada com o que a pessoa espera. Por que a gente faz isso? Porque, às vezes, o produto agrada a você, mas não agrada ao cliente, né? Então, é preciso que a gente tenha nossas tentativas, nossos erros, para que a gente possa ir crescendo com os aprendizados. Pode passar, Larissa. Então, o Canvas Business Model serve para descrever, discutir, projetar, desafiar, melhorar, inovar, inventar e até pivotar, ou seja, eu vou mudar, né? Pivotar na linguagem de startup, né? Na linguagem de inovação, é você mudar de rumo, né? Mudar de segmento. Então, por exemplo, eu agora, com turismo de experiência, eu não estou pivotando, mas eu estou, vamos dizer assim, partindo para uma outra linha também de abordagem. Por quê? Eu percebi que muita gente quer aprender a cultivar cogumelo para ter uma renda extra, né? Então, essa é uma persona que eu não tinha pensado antes, né? Então, hoje, o que é que eu estou fazendo? Eu estou abrindo uma turma por mês específica para imersões com pessoas, com clientes que queiram aprender a cultivar o cogumelo. E ainda bem que está dando super certo, né? Já fechei 2 turmas, vou agora para a terceira, né? Eu fiz uma experimental, a oficial 1 e agora a oficial 2, né? Então, é a terceira turma que a gente vai abrir agora. Já vai abrir, não, já abriu as vendas, inclusive já tem pessoas inscritas. Vai ser dia 11 de abril, né? A experiência lá da imersão. Pode passar, Alex. Então, o Canvas Business Model permite uma visão clara, né,
sobre qual o segmento de cliente, sobre a proposta de valor, quais canais vão ser utilizados, como que vai ser essa relação com os clientes. Pode passar. Como vai ser a rentabilização, quais são os recursos-chave, as atividades-chave, quem são os parceiros, quais são os custos envolvidos. Pode passar. E aí tem o modelinho, né? O template do Canvas Business Model, que eu vou mandar para vocês depois, né? Que aí vocês podem usar para poder usar na prática, né? Para fazer a modelagem. Pode passar. Pronto. Então, a gente agora vai falar sobre a validação. Então, assim, eu já modelei, tá? Já criei o desenho, já coloquei tudo lá no Canvas Business Model. Agora eu vou validar. Então, como é que eu valido isso? Então, a gente vai falar sobre as ferramentas de pesquisa, sobre a prototipagem, como é que a gente valida esse protótipo, como que a gente mede os resultados, aplica e como a gente valida as condições de lançamento no mercado. Pode passar. Professor, aproveitando essa oportunidade rapidinho, quando o link cair, é só para voltar para o mesmo link, viu? Que vai continuar. Quando Joia. cair aqui a chamada. Tá? Joia, tá bom. Eu vou passar aqui. Bom, então, eu estava comentando agora há pouco que a gente está discutindo que não existe tomada de decisão que não seja baseada em dados, né, em pesquisa. A decisão que você toma baseada no seu sentimento, né, ou feeling, ela é muito frágil, é muito flácida. A chance de dar errado é enorme. Então, existem algumas abordagens de pesquisa, tá? A gente tem a observação, grupo de foco, levantamento, dados comportamentais, né, abordagem experimental. Vamos falar rapidamente sobre elas. Pode passar. Então, a observação consiste em observar o comportamento do consumidor nas mais diferentes situações, tá? Então, você pode estar recebendo turista na sua propriedade e você vai observar, vai ver como é que eles reagem, quais são os tipos de pergunta que eles fazem, né? Quais são as expressões faciais de felicidade, de dúvida, de contentamento, né? De deslumbramento, né? E você vai registrando tudo isso. O problema é que a gente não tem cultura de registrar as observações, tá? Mas a observação é um método de pesquisa muito rico e que pode nos dar muitas respostas. Pode passar. A gente tem uma forma de pesquisa, né, que é chamada de shadowing, né? Shadow é sombra, né, em inglês. Então, você pode, por exemplo, num grupo de visitantes, colocar uma pessoa como se fosse um cliente oculto, né? E aí ele vai acompanhar o processo e, de uma forma, né, escondida, vamos dizer assim, ele vai acompanhar o consumidor ao longo do processo e vai registrar, né? Vai observar todos os itens que você listou. Pode passar. Aí a gente tem um método que é um sonho, né? Eu, como pesquisador, como cientista, eu fico viajando nisso, né? Mas já existem ferramentas que abordam a questão comportamental a partir do movimento dos olhos, né? Então, é a pesquisa de eye tracking. Aí você já vai usar aquele Google Glass, né? Você vai usar câmeras que captam a movimentação dos olhos, e aí, a partir do mínimo detalhe que você, obviamente, não consegue observar a olho nu, você vai tendo essas respostas, né? A gente ainda vai demorar um pouco para ter isso no turismo de experiência, mas logo, logo, né, a gente vai poder usar esses recursos. Pode passar. Então, a gente tem algumas variáveis, né, que são analisadas no eye tracking: fixação visual, movimento ocular, dilatação da pupila, né, excitação emocional, foco atencional. Tudo isso você consegue medir a partir do uso desse dispositivo. Pode passar, Laís. Bom, aqui eu trouxe alguns exemplos, né, da pesquisa de eye tracking. Então, por exemplo, você pode fazer um teste, por exemplo, com uma propaganda, né, com essa propaganda da esquerda e a propaganda imediatamente ao lado,
né? Qual é a diferença de uma para outra? Vocês conseguem identificar? Consegue aí, Laís? Tá Os pequenininho assim? olhos, né? Oi, Os Jéssica. olhos. Os olhos, na primeira ela tá olhando para frente, da outra ela tá olhando para o produto, né? Exatamente, exatamente. Verdade. Então você consegue ver, obrigado, Jéssica. Você consegue ver aqui num gráfico de calor, né, como que aconteceu a movimentação ocular. Então,